Dando sequência ao nosso estudo de transmissão, propagação de calor, essa é a segunda aula. No final eu vou deixar o link da primeira. Como eu disse nesse primeiro contato aí, nós temos três processos de transmissão de calor. A condução, que é o processo que acontece sem deslocamento de matéria, a energia é transferida de molécula para molécula, que a gente já viu nessa aula, condução térmica, acontece especialmente nos materiais sólidos. E hoje eu vou falar do segundo processo chamado convecção térmica. Então vamos lá. Primeiro, entenda que a convecção térmica é o processo de transmissão de calor que acontece através de deslocamento de massas fluidas, deslocamento de fluidos. Então, quando eu falo para vocês na convecção, tenha em mente que a convecção só acontece com gases e líquidos, né? Pensou em fluido? Imagina aí gases e líquidos. E na verdade isso acontece por uma diferença de densidades. E também pela ação do campo gravitacional local. Então coloquei essa definição para vocês aqui, ó, repetindo, né? Processo de transferência de calor que ocorre com fluidos através do transporte de matéria por diferença de densidades e ação de campo gravitacional, nós chamamos de convecção térmica. Então, vamos estudar como que isso acontece. Primeiro, entenda o seguinte, de forma geral, quando você pega gases e líquidos e aumenta a temperatura, né, aquece esses fluidos, de forma geral, lembre-se que se a gente está falando aqui de densidades, e você sabe que densidade é a razão entre massa e volume, via de regra, quando aquecidos, os fluidos tendem a expandir, né? Na verdade, naquele modelo que a gente está usando e para o pessoal do segundo ano, né? Na verdade, estou dedicando essa aula para os meus alunos do segundo ano, a gente ainda não estudou a dilatação e a contração térmica nesse momento, né? É o próximo assunto, inclusive, mas, via de regra, quando aumenta a temperatura, aumenta a agitação das partículas, aumenta a distância média entre elas, ou seja, existe uma dilatação. Lembrando que a massa continua igual, né? Não existe mudança na massa. Quando você aumenta o volume, a tendência é haver uma diminuição na densidade. Portanto, gases e líquidos aquecidos são menos densos e tendem a subir. Olha só o esquema que eu estou fazendo aqui, ó, né? Líquidos e gases, ou seja, fluidos aquecidos, eles sobem, tendem a subir. Por outro lado, quando você resfria fluidos, quando você resfria gases e líquidos, né, você está diminuindo a agitação das partículas, diminui a agitação, né, delas, portanto você diminui a distância média entre elas, a tendência é haver uma diminuição no volume, uma contração. E uma diminuição no volume gera um aumento na densidade, Então, ó, vou até, para a gente não confundir, tirar isso aqui, repetindo, gases e líquidos resfriados tendem a ter um volume menor. Um volume menor, mantendo a massa, produz uma densidade maior. Mais denso, quando a gente tem ação do campo gravitacional, a tendência é descer. Certo? Então, líquidos e gases resfriados descem. Isso acontece de forma geral. Existem aí algumas substâncias em alguns intervalos que apresentam algumas, né, anomalias, mas isso fica para depois, tá? Então, olha só. A gente observa isso em diversos momentos, em diversas situações da nossa vida. Perceba, né, como é muito mais eficiente quando você vai instalar aquecedores no ambiente, você coloca aquecedores na parte de baixo do ambiente, lareiras, né? Por quê? Porque você quer aquecer aquele ar, vamos dizer assim, que está nesse ambiente, o ar quente,
ele é menos denso, ele sobe, o frio desce, então você tem, né, uma situação que é mais eficiente em termos de troca de calor. Tá entendendo? Eu tenho transporte de matéria, diferentemente do que acontecia na condução, onde o calor era transmitido, a energia é transmitida, mas as partículas, elas não saem do lugar, certo? Então veja, como eu disse, aquecedores devem ser instalados na parte de baixo dos ambientes. Da mesma forma, né, quando você tem aí ar-condicionado ou dispositivos que querem diminuir a temperatura de um ambiente, é interessante que eles estejam na parte mais alta do ambiente, porque eles vão resfriar, né, esse ar que está acima. Esse ar frio, né, ele é mais denso, a tendência é descer, o ar quente sobe, nós temos aí um fluxo, né, que deixa esse processo mais eficiente. É como na geladeira, né? Dentro da geladeira, normalmente as geladeiras convencionais, elas precisam que haja aí, né? As prateleiras normalmente são vazadas, ou se elas não são vazadas, existem dutos que permitem essa circulação de ar frio, que é mais denso, desce, ar quente, menos denso, sobe, né? A gente não vê isso. Isso acontece o tempo todo. Eu dei exemplo aí, né, de gases, mas com líquidos é a mesma ideia, a mesma ideia. Agora, continuando nessas coisas aí que a gente sabe, mas às vezes nem sabe que sabe. Olha a manutenção de uma chama de uma vela, por exemplo. Você já parou para pensar por que o fogo ele tende sempre a ir para cima, né? Quando você olha, por exemplo, a chama de uma vela, o fogo quer ir para cima. Você sabe que isso acontece por quê? Nós estamos tendo uma reação química, uma combustão, que depende do oxigênio. Então, à medida que a chama vai queimando, ela vai consumindo oxigênio, ela vai aquecendo esse ar quente ele sobe. E obviamente que ele subindo, ele leva o oxigênio com ele, portanto a reação ela é preferencialmente para cima, né? Tem uma experiência interessante para você evidenciar isso que eu estou falando, que é pegar, por exemplo, um cilindro, claro, aberto, né? E colocar esse cilindro envolvendo essa vela, essa chama. Você vai perceber que muito provavelmente, claro que isso depende do tamanho também, mas imagine uma dimensão muito próxima do que eu coloquei aqui na lousa, tá? Se você colocar esse cilindro, é muito provável que a chama da vela se apague. Por quê? Tem até um experimento interessante num kit experimental sobre essa aula, né, que é parecido com isso. Quando você coloca o cilindro aqui, na verdade você está tendo esse ar quente que está subindo e está levando oxigênio. Se você não tiver condição de haver uma alimentação da chama, porque vai ter que ter aí mais oxigênio, mas esse oxigênio está sendo aquecido, ele está subindo, está saindo, né? Você pode ter então a chama apagando. Tem uma experiência legal, como eu dizia, né? Se você colocar uma chapa de metal aqui no meio, ó, uma chapinha de metal, né? Essa chama normalmente não apaga, ela não apaga. Porque com essa chapinha de metal aqui, olha só, você dá uma organizada, né? Como assim dá uma organizada? Você acaba tendo aí até a chama, você vê a chama até ela desviar. A chama faz isso, ó. Porque naturalmente, né, é como se você organizasse. Imagine uma rodovia que não tem organização nenhuma. Então tem gente que está indo para um lado, gente que está indo para o outro. Quer dizer, você imagina que vira um negócio doido aí. Agora, quando você separa aqui, naturalmente o ar quente já vai escolher um caminho, né, para subir, e o ar frio vai descer pelo outro caminho e vai continuar colocando oxigênio aí, alimentando essa chama. Então você percebe que nesse experimento, se você colocar uma chapinha no meio desse cilindro, a chama não apaga. Interessante, né? Agora, olha que legal, no nosso dia a dia. Todo mundo já deve ter ouvido falar da brisa marítima, da brisa terrestre. Se você não ouviu falar, talvez você já tenha percebido. É aquela historinha que nas aulas de calorimetria eu contei, né, da praia, de dia, né? Devido à diferença das capacidades térmicas, devido à diferença de calores específicos, especialmente, né, da água, da areia, que faz com que de dia a água está numa temperatura menor do que a areia. A areia está aquecida, até vou colocar aqui, ó, entre aspas, areia, ó, entre aspas, quente. Galera, essa areia quente, ela aquece o ar que está acima dela. Esse ar quente, ele tende a subir.
esse ar quente, quando ele sobe, ele gera uma região aqui de baixa pressão, e aí o ar frio, olha só, ele vem, né, do mar para areia, do mar para praia. Essa é a chamada, né, brisa marítima, a brisa que vem do mar, sacou? Agora, de noite a gente já sabe, né, que a temperatura mais elevada é da água, é do mar. Então, de noite, o mar está quente. Eu vou escrever aqui, ó, entre aspas, o mar está a uma temperatura mais elevada que a areia. Aí, esse mar aquece o ar que está acima dele, esse ar quente sobe, galera, ó, esse ar quente sobe e gera uma região de baixa pressão aqui, tá? Portanto, o ar frio, ele vem da praia, né? Ele vem, na verdade, da terra, da areia, para o mar. Claro que assim, né? É uma brisa. Essa dinâmica climática, ela depende de uma série de fatores, mas quando você vai para a praia, perceba, a tendência é, de dia, quando você olha para o mar, você sente a brisa vindo do mar. Se você ficar parado aí, né, até a noite chegar, à noite a brisa, aquela brisa terrestre, né, ela vem da terra para o mar, sacou? Essas dinâmicas, então, volto a dizer, onde você tem fluidos com diferença de densidades e sob a ação de um campo gravitacional, fazendo com que esses fluidos se desloquem, transferindo, além de matéria, calor, fazem parte aí do que a gente chama, né, ser a convecção térmica. Beleza? Vou passar um desafio para vocês. Coloca nos comentários aí o que você acha sobre isso. Olha só, eu vou aquecer uma porção de água num copo. Então, vou imaginar aqui. Coloquei água nesse copo aqui, certo? Só que eu estou dentro de um elevador, beleza? E eu tenho uma fonte térmica. Não é uma chama, é uma fonte térmica. Vamos supor, veja, que eu vou transferir calor usando essa fonte térmica, tá? Eu posso colocar essa fonte térmica aqui na parte mais baixa e eu posso colocar essa fonte térmica na parte mais alta. Em qual das duas situações a transferência de calor dessa fonte térmica para essa porção de água vai ser mais eficiente? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Estamos dentro de um elevador. E se esse elevador despenca numa queda livre? Isso faz diferença? Entenderam a pergunta? Vou repetir. Estamos dentro de um elevador. Eu quero aquecer uma porção de água usando uma fonte térmica aqui. Por exemplo, isso aqui é um metal superaquecido que está transmitindo calor, tá bom? Eu posso colocar esse metal superaquecido transmitindo calor. De que jeito, Greg? De todos os jeitos possíveis. Eu posso colocar ele na parte mais baixa do copo d'água, eu posso colocar ele na parte mais alta do copo d'água. Beleza? Eu quero saber em qual das duas situações é mais eficiente. Ou se é igual, se não faz diferença, certo? Essa é a pergunta. Só que tem uma segunda parte da pergunta, que é: e se esse elevador cair em queda livre? Eu faço a mesma pergunta. Em queda livre, o que é mais eficiente? Eu colocar essa fonte embaixo, essa fonte em cima, tá? Ou não faz diferença? Sacaram? Coloca nos comentários aí, galera. Eu quero ver o que vocês têm para dizer e depois eu vou respondendo aí à medida que forem aparecendo. Até a próxima. Ó, condução, convecção, a próxima é irradiação. Te vejo lá. Tamo junto.